Vamos lá, continuando aqui, vou falar um pouquinho sobre homeostase, tá? Por quê? Porque a homeostase a gente já falou sobre isso na bioquímica, já falamos sobre isso na fisiologia, tá? E estamos falando agora no treinamento esportivo, que é uma coisa do corpo humano, tá? O que é a homeostase? É o equilíbrio do corpo. Temperatura corporal, pressão arterial, osmolaridade, líquidos, batimento cardíaco, frequência cardíaca, tudo tem sua homeostase, que é manter o padrão definido X. Tá? Toda vez que eu gero um estímulo, ou de nervosismo, ou de exercício físico, eu gero uma sensação no corpo onde ele tem que ter reações para voltar à homeostase, que é o nosso perfeito, nosso padrãozinho. Tá? Pode ser até o nervosismo, que ele presta no cortisol, aí começa todo esse trabalho, ou até de um exercício físico. Vou falar sobre a corrida. Estou aqui tranquilo, beleza, vou começar a correr. Comecei a correr, puf, 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 puf. Automaticamente na corrida eu estou usando mais intensamente meus músculos das pernas, né, meus quadríceps ali, panturrilha e tal. Meu corpo ele percebe que, opa, estou tendo muito estresse aí embaixo, eu tenho que dificultar muitas vezes aquela musculatura, preciso de mais sangue para continuar esse processo dele de contração e relaxamento. Então faz o quê? Ele aumenta a pressão cardíaca, né? Desculpa, ele aumenta os batimentos cardíacos e aumenta o débito cardíaco também, né? Para jogar mais sangue para aquele local, certo? Então isso eu vou tirar meu corpo da hemostase, para eu fazer aquela situação na hora. Quando eu parar, ele tende a voltar à homeostase, é o padrãozinho, ao que é o meu padrão, beleza? O suor, a sudorese também é uma resposta do corpo ao aquecimento interno. Então ele gera sudorese, que é o suor, para resfriar o corpo, para ele voltar à temperatura padrão, 16 graus, tá? Isso são respostas do corpo para manter a homeostase. Só que quando a gente faz isso e a gente gera adaptações, tá, ao corpo. Por quê? Porque eu tô aqui de boa, eu levei meu corpo ao estresse, suei bastante, perdi muita água, muito líquido, né? Estressei muito a musculatura. A musculatura, ela entende que eu passei pelo estresse, eu posso passar novamente, então eu preciso melhorar para que eu não, de novo, não continue tendo esse estresse. Então ele começa a gerar adaptações fisiológicas, físicas, enfim. Então isso é uma resposta do corpo para manter a homeostase. E nessas adaptações a gente consegue ter alguns benefícios, né? Ganhar força, ganhar potência, né? Ganhar condicionamento cardiorrespiratório. O coração também é um músculo, então ele trabalha também nesse processo, então ele aumenta a frequência cardíaca, então ele bate mais vezes, então depois quando ele está em repouso, como ele está acostumado a bater muito forte, várias vezes por dia, durante exercícios muito prolongados ou não, ele no repouso ele fica mais tranquilinho, a frequência cardíaca ela é menor, né? A frequência de repouso ela é menor, então são respostas do corpo para tentar manter a homeostase, gerando adaptações muitas das vezes benéficas ou não, tá? Mas no nosso caso aqui, adaptações benéficas, beleza? Resumidamente, isso é homeostase. Ponto. E adaptações para continuar na homeostase. Vou falar um pouquinho sobre sobrecarga, tá? Quando a gente gera uma sobrecarga no corpo, a gente vai gerar adaptações, tá? Só que essa sobrecarga ela tem alguns níveis, tá? Isso é muito interessante falar, que eu vou entrar um pouco pro lado da musculação, tá? E da corrida também. Quando a gente fala sobre sobrecarga, se eu fizer um halter com 1 quilinho, Rafael, tá? Vai ser um estímulo fraco. Esse estímulo, ele não vai me gerar uma adaptação, porque é muito fraco para o que eu já tenho de força, entre outras coisas, noção motor, etc. Se eu botar 5 kg para 5 kg, já é um estímulo médio. Ele gera uma adaptação, mas muito leve, tá? Quase nada, para mim ainda. Só que se eu boto esses 5 kg para 10 kg, eu mudo ele para 10 kg, aí já vira uma sobrecarga forte, que ela vai sim gerar adaptações ao meu corpo àquela sobrecarga, né? Só que se eu pegar 30 kg, já vai ser uma adaptação, vai ser uma sobrecarga muito forte. Aí você pensa assim, pô, isso é muito bom, então eu vou gerar uma sobrecarga muito forte, vou gerar mais... Não, tá? Não vou gerar mais adaptações, eu vou gerar dano, tá? E isso a gente como treinador tem que ter em mente, porque nem sempre o mais é melhor, tá? E na musculação
E, infelizmente, é um erro que acontece muito isso na musculação. Porque muitas vezes na prescrição de treinamento, você pensa, você não, as pessoas pensam, vou destruir aquele atleta. E tem sempre aquela frase legal, né? Nossa, professor, no outro dia eu não consegui andar. É legal ouvir que o treino foi intenso, mas falar que eu não consegui andar, ou nossa, estou quebrado, isso não é legal, tá? A gente como personal trainer, a gente como treinador, isso não é legal para o atleta. Isso não é um efeito benéfico. Infelizmente, isso foi muito disseminado por conta dos bodybuilders. Só que a gente tem que entrar em outra fisiologia, uma outra bioquímica, onde eles têm todo um suporte dietético, todo um suporte de descanso e todo o suporte hormonal. Quando você coloca o hormônio, muda tudo, tá? Então, levar o atleta ao limite natural, na corrida, no treinamento intenso, no basquete, na natação, o que for, exaurir esse atleta ao ponto dele ficar com muitas dores ou ter alguma dificuldade motora no outro dia por alguma situação, isso não é benéfico. Isso é uma sobrecarga muito forte que não gera adaptações, gera lesões, tá? Então, cuidado na prescrição do treinamento. Tenha sempre em mente que eu preciso levar uma... Isso também é uma escalinha de prescrição de treinamento. Você começa tranquilo, depois você aumenta um pouquinho a carga, depois você aumenta um pouquinho a carga e você tenta achar o limite entre o muito forte e forte para aquele atleta. Mas não pense que treinar ele até a falha, até ele não aguentar, até arder, até doer, isso não é benéfico, é só prejuízo, beleza? Então tenha em mente que tudo tem que ser planejamento, tudo tem que ser muito bem pensado. Voltando na videoaula de ontem, um treinamento periodizado, racional. Não posso dar uma de maluco, prescrever ou fazer o que eu quero. Tem que ter um pensamento racional do que é realmente o treinamento. Beleza?